Qual foi a sacada desses países com esse neoliberalismo de fazer a indústria ela ficar mais moderna e crescer? Isto não foi uma opção neoliberal, isso foi uma opção oposta. Ah, é? No Oriente foi uma opção oposta, em que toda a aposta da tecnologia, do financiamento e do mercado doméstico e do mercado de comércio exterior foi ordenada pelos estados nacionais. Eles fizeram um plano a longo prazo? O Japão, por exemplo, foi o pioneiro. O Japão fez o MIT, que era o Ministério da Indústria, do não sei o que, e do Trabalho. Então era o MIT que resolvia toda a questão. E eles não tinham autonomia tecnológica, eles viraram um negócio de copiar e miniaturizar. Era uma brincadeira até. Nunca inventaram a coisa, né? Então, mas eles pegavam a coisa e diminuíam o tamanho e tal, e começaram a fazer, né, essa indústria. E a experiência chinesa, que é a mais violenta, vem com o Estado pesadamente organizando a economia. Coisa que é verdade no mundo inteiro. Por exemplo, a internet que nós estamos ocupando agora foi criada pelo Estado americano, a pretexto de defesa. Depois, o que é que os americanos têm de extraordinário? É que depois assim, que eles dominam isso... Caísse tudo e eles iam ter essa comunicação militar de defesa. Uma vez feito o investimento e dominada a tecnologia, eles passam para a indústria privada, que tende a melhorar as coisas. O celular foi criado pelos americanos, pelo Estado americano. Então, assim, nunca existiu projeto de desenvolvimento sem o Estado está presente ali. Então tem todo um debate que, ao invés de ser inteligente, repete mistificações de propaganda. E o fato concreto é esse. Então o Brasil tem um problema que é o modelo econômico velho morreu e nós não conseguimos montar um modelo econômico e começamos a imitar a ideia neoliberal que tem sentido no ambiente europeu, porque de fato o produto europeu industrial começou a não ter capacidade de ganhar concorrência, porque vinha uma cunha de imposto em cima, 40%, 50% do PIB de carga tributária, enquanto o produto chinês da Malásia, etc., vinha limpinho, sem imposto, porque o governo assumia concretamente os custos básicos de produção e manipulava outras condições de competir, que era um pouco mais complicado, para ganhar mercado. Mas deixa eu entender, então. O que aconteceu no Sarney, Fernando Henrique, depois que vem aquele plano real e tal, isso não é um modelo econômico, isso foi o quê? Não, isso daí é o seguinte, vamos comparar aqui. Nós temos uma doença que tem um sintoma. Você está com uma dor na barriga. Sim. Uma dor na barriga pode ser gases, mas pode ser um câncer. Ou pode ser um apendicite. Enfim, e daí vem uma febre. Então, mal comparando, o plano real que eu ajudei a fazer, eu já fui ministro da Fazenda com Itamar, é um programa muito sério, mas não é um modelo econômico. Era como quem trata a febre para levar o doente para ver que dor é essa. Para ver se é só gases, para ver se é um câncer. E então decidir qual é o remédio, se é cirurgia, mal comparando assim. Então, mais ou menos é isso. Então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a inflação no Brasil não era, como no mundo inteiro e nos manuais de economia tradicionais dos americanos, uma doença da moeda. Como nos manuais de economia, quando a moeda começa a perder valor, é uma doença tão grave que tem consenso contra isso. A galera não lembra isso aqui, mas era assim, o pessoal remarcando o preço, enquanto você estava pegando coisa na gôndola, o pessoal estava remarcando. 84% de inflação num mês aconteceu no governo Sarney. Caramba! Mas assim, inflação de 70%, de 200%, de 300%, de 400% ao ano, muitos anos. Que era a febre. Isso quem sofria, quanto mais pobre... Só a classe média e a pobreza. E o pobre. Porque o rico tem aplicações, o que é? Aí que eu vou te explicar, que é a molecagem. No mundo inteiro, na história da humanidade, quando a inflação sobe, tem um consenso. E há uma mudança política ou uma ruptura. Por exemplo, o Hitler é eleito na Alemanha pelo povão, foi eleito por uma massa de populares alemães, por conta da inflação gigantesca. Tem a fotografia da turma levando um carrinho de mão de dinheiro para comprar um pão. Né? Pela desvalorização. Não, eu lembro, para comprar uma revista era coisa de 1.000 e não sei quantos, sei lá que moeda que era da época. Exatamente, cruzado, cruzeiro, sei lá, cruzeiro novo. Pois bem, no Brasil isso não aconteceu. Foram 25 anos de inflação alta. Dizem, caramba, por quê? Se no mundo inteiro... Ora, porque os ricos, espertos, e os políticos comprometidos com os ricos, criaram um negócio que eles chamam de indexação. O que é indexação? Na verdade, você criou duas moedas. A moeda real, ou cruzeiro, ou cruzado, era a moeda que circulava para os trabalhadores assalariados e classe média. E os ricos que tinham sobra de dinheiro, indexaram, ou seja, estabeleciam a correção monetária. Aí os nomes não interessam, era LFT ou RTN, que era o seguinte, então eu botava o meu dinheiro no banco,
e o banco me dava uma moeda ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Você não ia perder. Então, naquela noite, o trabalhador perdia 1% e eu ganhava 1,5%. Além de não perder, você ainda ganhava. Ganhava muito dinheiro. Caramba. E aí, então virou uma grande negociata. Continua hoje, Vilela. Continua completamente, porque agora nós trocamos inflação por juro. Que é um elemento do Plano Real que nós ajudamos a fazer. Mas deixa eu entender. Aí veio Itamar, veio Fernando Henrique e estancou. Então veio o Itamar. O Itamar não tinha compromisso com essa roubalheira. Por quê? Porque ele vem de fora. Ele vem de fora, de fora do sistema. Tá. Não tem compromisso, porque ele veio como vice do Collor. É verdade. Porque ele era de Minas Gerais, era um cara muito sério, muito respeitado. O Collor caiu e ele assume. Tá. Quando ele assume, se desfez o pacto em que os barões controlam o poder político do país. Desde o começo. E aí ele, Itamar, diz assim, eu não tenho compromisso com isso, vamos lá acabar com essa negociata. Aí demite, quer dizer, nomeia 6 ministros da Fazenda. Nomeia um, não dá certo, tira, nomeia outro, não dá certo, tira. Isso em 24 meses de governo. Caramba, não nomeia outro, tira, nomeia outro, tira. Eu fui o 6º ministro. Quando caiu o 5º, eu fui o 6º, e aí consolidamos e deu certo o plano. Mas como eu lhe disse, nós acabamos a febre. Acabamos a inflação. Estancou um sangramento. Mas preparamos o doente para ir para o hospital. Tá. E aí, mas foi tão importante o êxito, o sucesso do Plano Real, que o Fernando Henrique se elegeu e resolveu levar o doente, ao invés de ir para o hospital, levou o doente para o baile funk. O que ele errou? Porque o plano era sério, mas precário. Era tudo assim, era para fazer 6 meses de juro alto. Depois nós íamos fazer as reformas que o país precisa e decidir um novo modelo econômico. A época do